Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Que esse dia seja um dia de bênçãos sobre a sua vida. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a mais uma devocional da primeira igreja presbiteriana de Saquarema. Eu sou o reverendo Birajara Maciel, e vocês são os nossos convidados de honra para participar dessa transmissão. Hoje, dia 10 de maio, Dia das Mães, queremos desde já agradecer a Deus pelas mães da nossa igreja, as mães que estão ao alcance dessa transmissão. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue derramando sobre a sua vida do seu amor, da sua paz, da sua graça, capacitando a cada vez mais para poder cuidar dos filhos. E nós sabemos que filho é para sempre, né? Mesmo depois de já maduros, envelhecidos, mas a mãe continua vendo o filho como o seu bebê. Mãe é assim mesmo, amor incondicional. Que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs da nossa igreja, as irmãs das nossas igrejas co-irmãs, que o Senhor continue abençoando. E hoje nós iremos falar sobre o plano de Deus para a família. Nós iremos fazer uma série de 4 estudos bíblicos sobre a família, nesses 4 últimos domingos de maio. E hoje iremos falar sobre o plano de Deus para a família. Por que Deus criou a família? Qual foi a intenção de Deus ao criar a família? Mas antes disso, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 147. Salmo 147. Vamos fazer a leitura somente do verso 1. Salmo 147, verso 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Nós iremos agora falar com o Senhor e depois estaremos cantando um cântico, como o salmista nos convida a cantar. Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente, pela noite que o Senhor nos concedeu, de um sono reparador, pela oportunidade de acordarmos. Te agradecemos pelo oxigênio, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, pelas nossas mães, por tudo que o Senhor nos concede, por pura graça e amor. Te peço que, em nome de Jesus, o Senhor receba diante do teu trono cada parte desta devocional e desse estudo, e que assim nós possamos, ó Pai, ao término, ser abençoados pelo poder da tua palavra e da tua presença. Esta é a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós agora iremos para o nosso estudo e falaremos hoje, como disse no início, sobre o plano de Deus para a família. Por que Deus criou a família? E o texto encontra-se em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, e depois nós iremos ler o Salmo 127. Primeiro você vai abrir lá em Gênesis capítulo 1, no início da Bíblia. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, 26 ao 31, e depois no Salmo 127. Bem,
Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, te peço que em nome de Jesus, teu Santo Espírito ilumine os corações nesta hora, em que a tua palavra será exposta. Te pedimos que ela penetre no nosso coração e produza frutos para a glória do teu nome. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 31, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora vamos lá no Salmo 127. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra do Senhor. O plano de Deus para a família. Podemos ver que a família ela é criação de Deus. Não teve outro ser que criou a família. A família é criação de Deus. E o fato é que ela só pode exercer tal função plenamente, função de família, quando todos os seus membros reconhecem, sabem qual é o propósito e a vontade de Deus para a família cristã. Quando nós reconhecemos, sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa família, aí sim, nós seremos uma família, a gente tem estudado sobre a bem-aventurança, seremos uma família feliz, bem-aventurada, mais feliz. Então, quando o Senhor ele cria o ser humano, ele o fez para que convivesse em família. Ele não criou o homem para que vivesse só. Em nenhum momento, Deus cria o homem para viver só. Então, todas as recomendações do Senhor, nesse texto, no texto bíblico, são perfeitamente para quê? Para que elas sejam aplicadas à nossa família. Deus não criou o ser humano para viver só. Nós vimos isso lá no início, no texto, primeiro texto, lá de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Deus não criou o homem para viver só. O que ele olha? Ele olha, vê o homem sozinho, ele bota o homem para dormir, ele tira uma ajudadora da sua costela, do seu lado, e ali ele fala o quê? Crescer e multiplicai. Já formando a família. O casal, depois os filhos, os netos, e aí por diante. Então, a primeira coisa que devemos saber, é que Deus criou a família e Ele não criou o homem para viver só. Então, se alguém falar para você, eu não quero constituir família, isso não é coisa de Deus, pode repreender, fala, não, Deus criou a família. A família nasceu no coração de Deus. É só olhar no início da criação. Ele cria o mundo, ele ajeita, cria um lugar muito especial para quê? Para colocar o homem e a sua família. Deus não cria o mundo por acaso.
ele faz o melhor para que o homem fosse posto lá e depois constituísse família. Mas aí vem a pergunta. Não, já vimos o porquê Deus criou a família. Se a gente for olhar as instituições, existe uma coisa chamada planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, existem algumas palavras que norteiam esse planejamento, que é missão, visão e valores. Talvez você já tenha visto isso. Quem já estudou administração, quem é técnico administrativo, técnico em administração, né? Ou que já se formou em administração na faculdade, sabe muito bem do que eu estou falando. Você mostra a empresa através desse planejamento, mostrando qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores. A nossa igreja tem a missão, a visão e os valores. E creio que todas as instituições também tenham. Se não tiver, é bom sempre ter. E a gente vai tratar esse estudo falando desse jeito, da missão, da visão e dos valores da família. Primeiro, qual é a missão da família? Já que Deus tem um plano para a família, então qual é a missão da família? A missão da família é refletir a imagem de Deus. Olha que interessante. Refletir a imagem de Deus. Essa é a missão da nossa família. Refletir a imagem de Deus. Então Deus, quando criou o homem, ele tinha algo bem definido para ele, tá? Tinha algo bem definido. Vamos lá olhar Isaías, capítulo 47. Lembra que eu falei que é um estudo sobre o plano de Deus para a família. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías 43, verso 7. Que diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Daqui é o Senhor falando para Isaías. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus falando para Isaías que ele criou o homem para quê? Para louvor da glória dele. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem para louvor da glória dele. Para o homem refletir a glória dele, aonde quer que estivesse. Então, assim, nós podemos ver que Deus cria o homem para o louvor da glória dele, constitui família, a família tem que se refletir a glória de Deus, a imagem de Deus. Então, assim sendo, o homem só possui senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual foi criado. O homem só tem o senso de realização quando ele cumpre esse propósito, que é refletir a imagem de Deus. Significa que nós devemos refletir a imagem de Deus. Olha que interessante. As pessoas, ao olhar para mim, para você, têm que ver o reflexo. Refletir é refletir uma imagem, refletir algo. É como se fôssemos espelho. É refletir a imagem de Deus. Olhar para nós e ver a imagem de Deus refletida em nós. Ou através de nós. Que bênção. Deus não fez nada por acaso. Assim como muitos teóricos falam. Deus, ele tem um propósito santo para cada ato. E ao nos criar, ele nos cria para a glória dele. E eu só me sinto realizado quando eu entendo esse propósito, que é refletir o louvor da glória dele. E por extensão, podemos afirmar o mesmo com a relação à família. Ela existe para refletir a imagem de Deus aqui na terra, vivendo para a glória do Senhor. Quando nós temos uma família feliz, abençoada, o nome de Deus ele é glorificado. Deus é glorificado através da nossa família. Quando as pessoas olham e veem que a família é uma família cristã, que serve ao Senhor, e que aquela família é uma família que vive os princípios bíblicos, o nome de Deus é glorificado. O que a sua família tem refletido?
Qual é o reflexo que a sua família tem mostrado ao mundo? Lembre-se, o mundo não lê Bíblia. O mundo lê a nossa vida. Porque nós somos a carta de Deus nessa terra. O mundo olha para mim e para você com mais rigor do que para um ímpio. Por isso, reflita a glória de Deus através da sua vida. Faça que a glória de Deus seja refletida através da sua família. Glorifique a Deus através de atitudes santas, atitudes coerentes com o nome do Senhor. Às vezes, em nossa cultura, temos o costume de ao ver um bebê, dizer que a criança é a cara do pai. As pessoas olham para os nossos filhos e falam assim: ah, parece com o pai, parece com a mãe. Antigamente, eu falava que parecia com os avós, porque aí não dá briga. Não dá briga entre pai nem mãe. Então parece com os avós, aí acaba a briga. Mas quando nós olhamos para um bebê, o que nós falamos? É a cara de pai, é a cara de mãe. E seria bom que, quando as pessoas também nos olhassem e olhassem para a nossa vida, dissessem, sabe o quê? Que somos a cara do nosso Pai Celestial. Somos a cara do nosso Pai Celestial. Como seria gratificante, essa é a palavra, gratificante, se as pessoas olhassem para mim e para você e falassem assim: Jesus fazia isso. A tua atitude é igual a de Jesus. Como você se parece com ele através das suas atitudes? Essa é a nossa luta diária, queridos irmãos. Parecer cada vez mais com o Pai Celestial. Temos que refletir essa glória de Deus através da nossa vida, através da nossa família. Fomos criados à imagem de Deus e fomos colocados nesse mundo para refletir a glória dele. E somente teremos a vida plenamente realizada quando isso ocorrer. Olha a responsabilidade que nós temos, eu e você, como servos de Deus. A responsabilidade de mostrar ao mundo a glória de Deus. Existe um hino que diz: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz enfim raiar. Abra o coração e deixa Cristo entrar, e o sol enfim irá raiar. A glória de Deus tem que ser vista através da minha vida, tem que brilhar através da minha vida, através da minha família. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Primeiro, qual é a missão? Refletir a imagem de Deus, refletir a glória de Deus. Anotem aí. A missão da família: refletir a imagem e a glória de Deus. Falamos da missão. Agora iremos falar dos valores. Lembra que eu falei de um planejamento estratégico? Que existe missão, visão e valores. Falamos da missão da família: refletir a imagem e a glória de Deus. Agora iremos falar sobre a visão da família. A visão da família é reproduzir a imagem de Deus na terra. Olha que interessante. Reproduzir a imagem de Deus na terra. E quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala o quê? Crescei e multiplicai. E esta verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto da família. É diferente do que o mundo ensina. O sexo antes do casamento, fora do casamento. Deus, quando cria o homem e mulher, é para um propósito santo, que é a constituição da família. E o mundo tem pregado isso já há décadas, sobre o amor livre, a liberdade de amor. E tudo isso é invenção satânica.
é invenção diabólica, porque Deus, quando cria o homem e a mulher, é para um propósito santo e puro, que é refletir a imagem de Deus na terra. Como? Reproduzindo essa imagem. E é na família que se constitui a figura do pai e da mãe. E os filhos são frutos dessa união. E hoje em dia também tem se ensinado bastante sobre a questão do contexto de família. Família não é mais pai e mãe. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. Deus, quando cria o homem e mulher para que, através deles, a imagem de Deus fosse reproduzida através dos filhos. Devemos orar bastante para que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Uma geração que tem cada vez mais se afundado em iniquidade, na impiedade, no pecado. Por isso que devemos refletir a glória de Deus. Refletir a glória de Deus através da nossa vida, da nossa família. Reproduzir a imagem de Deus através dos nossos filhos. Porque a família tem a bênção de Deus. A família, ela tem a bênção de Deus. A gente pode ver o reflexo dessa bênção no Salmo 127, que nós acabamos de ler, em que o Senhor ele é apresentado como aquele que fundamenta o lar, é o fundamento do lar, porque é ele quem edifica, está lá no verso 1. Ele é o protetor do lar, porque é ele quem guarda, está lá no verso 1 ainda. É ele que dá toda a provisão, é ele que dá o pão enquanto dormimos, está no verso 2. É ele quem abençoa o lar, é ele quem nos dá os filhos, como sinal dessa bênção, verso 3 a 5. Então a família, ela tem a bênção de Deus. O Salmo fala isso. Deus, ele é o Deus da família. A família também tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. Então os seres humanos foram incumbidos de se multiplicarem por meio dessa família. E os seus descendentes também levariam consigo aspectos da imagem e semelhança de Deus. Mas só que tal imagem foi afetada pelo pecado. Todas as vezes que nós olhamos para a criação, devemos nos lembrar que ela foi corrompida pelo pecado. Lá em Gênesis nós vemos isso. O homem, ele desobedece, ele peca, e ali, após o homem ser banido do Jardim do Éden, tudo é corrompido. Então a família tem o poder de reproduzir essa imagem de Deus. A família também tem a tarefa de encher a terra, de reproduzir, encher a terra. Mesmo depois do pecado, o plano de Deus em fazer com que o homem se espalhasse por toda a terra não mudou. Mesmo o pecado entrando no mundo, o plano de Deus não mudou. Permaneceu. E em Cristo Jesus, o plano redentor faz com que a igreja seja enviada até os confins da terra, a fim de que tais imagens desfiguradas sejam agora restauradas para a glória de Deus. Está lá em Atos 1:8, que todo mundo diz que é o verso-chave central da Bíblia. Agora a imagem de Deus também é refletida através dos irmãos, quando aqueles que têm Jesus como seu Salvador, eles são espalhados por toda a terra. Eles também refletem a glória de Deus. É por isso que a nossa visão deve ser universal e também pensar em missões. E missões devem começar na família. Nós achamos que missão é só quando tem um mês separado na igreja, ou quando tem um domingo separado na igreja. Não. Devemos sempre, a cada dia, pensar em missões, porque a missão começa na família. Não começa na igreja, na classe da EBD. Começa na família. Por isso que os pais devem influenciar os filhos e a geração
no propósito missionário. Devemos alcançar outros povos, outras pessoas, através dessa motivação missionária, que deve começar na nossa casa. Os nossos filhos têm que falar de Jesus. Tem que demonstrar a glória de Deus através da vida deles. E as pessoas, ao olharem, verão que a família dos nossos filhos, daquelas crianças, é uma família diferente, porque é uma família que serve ao Senhor. Então nós vimos a missão da família, refletir a imagem e a glória de Deus. Vimos a visão da família, que é reproduzir essa imagem de Deus na terra. E agora, quais são os valores da família? Quais são os valores da família? Falar em valor no dia de hoje é muito complicado. Mas quais são os valores da família? Os valores da família é representar a imagem de Deus. Olha a importância. Reproduzir, representar a imagem de Deus. Não foi somente com o propósito de refletir e reproduzir a imagem de Deus que o homem foi criado. Está escrito que o homem deveria ainda sujeitar e dominar a criação. Vimos lá no texto de Gênesis, do capítulo 1, do verso 26 ao 31. Deus, quando cria o homem, ele coloca para sujeitar a criação. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, os répteis. Ele cria o homem para sujeitar e dominar a criação. E essas tarefas que são exigidas dele são conhecidas como mandato cultural. O mandato cultural. E o homem deveria ser o quê? O representante do Senhor aqui na terra, cuidando como um bom mordomo de Deus de tudo que ele tinha criado. O homem foi colocado para cuidar da terra, como um bom mordomo. Só que nós vimos que o pecado entrou e tudo se corrompeu. Tudo se corrompeu. Mas Deus, quando colocou o homem na terra, foi para representar a imagem dele. E quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 1, 26 a 31, vimos que existe uma missão ecológica. Hoje em dia, nunca foi falado tanto na nossa, pelo menos eu, em todo o meu tempo de vida, nos últimos 10 anos para cá, nunca ouvi falar tanto sobre ter uma visão ecológica do que antes. Hoje, plástico biodegradável, se você usar menos plástico, melhor. Então fala sobre isso. Então, na família também existe uma missão ecológica. Deus nos deu autoridade para o homem, deu toda a autoridade para o homem administrar a terra. Só que, infelizmente, o que acontece? O homem tem usado esse poder de forma predatória, destruindo o que o Senhor criou, provocando diversos males à criação. Eu costumo falar que é o DNA da rebeldia. O homem vê a criação e, por estar corrompido, acaba corrompendo essa criação. Mas nós, como família de Deus, famílias cristãs, precisamos compreender corretamente qual é o papel nosso aqui na Terra, ecologicamente, e assim moldar o padrão do mundo. Devemos educar os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, educá-los na preservação do meio ambiente. Como? Não jogar papel no chão. Carrega sempre um saquinho no bolso para colocar o lixo. Se tem algo que é totalmente repulsivo, é você estar numa condução e você olhar e ver pessoas jogando garrafas,
papel pela janela do ônibus. Uma vez eu vi algo, para mim foi assim muito repulsivo. Uma pessoa tomando um copo grande de açaí e simplesmente terminou, abriu a janela do ônibus e jogou fora, o ônibus em movimento. Não só sujando o meio ambiente, como poderia acontecer um acidente, aquele copo sujo bater no para-brisa, causar um acidente. Devemos educar os nossos filhos a cuidar da terra, não porque o mundo tem falado sobre visão ecológica, não, mas porque é a criação de Deus. E nós, como lavados e remidos, temos a obrigação, como mordomos de Deus, de cuidar do que Ele criou. Devemos lembrar que não temos nada. Tudo que nós achamos que temos pertence ao Senhor. Está conosco apenas para administrarmos. A nossa família pertence ao Senhor. O local onde eu moro pertence ao Senhor. A saúde pertence ao Senhor. Ele nos coloca como mordomos, como administradores de todas essas bênçãos. E devemos educar nossos filhos a cuidar do meio ambiente. E a educação ecológica deve começar em casa. Isso também é bíblico. É um mandato cultural. A Bíblia ela fala de tudo o que você quiser saber. Ela também fala sobre questão ecológica. Então a família tem uma missão ecológica, mas também ela tem uma missão salvadora. Ela tem uma visão ecológica, mas também tem uma visão salvadora. Jesus Cristo quer que sejamos seus representantes aqui na Terra, também por outra razão. Mas que razão é essa, pastor? Vamos lá em Mateus, capítulo 28, texto bastante conhecido. Mateus, capítulo 28, verso 18 ao verso 20, que é a grande comissão, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mais uma vez somos convocados a sermos representantes do Senhor aqui na terra. Agora como dispenseiros desse mistério. Ele quer que sejamos seus representantes aqui para fazer discípulos. Para fazer também que a nossa família na fé ela aumente. Por isso também temos uma missão salvadora. A nossa família tem uma missão salvadora. Há quanto tempo a sua família não convida uma pessoa, um vizinho, para ir ao culto? Há quanto tempo você não faz um culto na sua casa e convida seus vizinhos? A nossa família tem essa missão salvadora. Devemos, em todo instante, pensar na salvação do nosso próximo. Por isso nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus aqui na terra. Falar da palavra não é a missão apenas do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista, do missionário. É de todos aqueles que são alcançados, regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ide. Ide. Agora não apenas para cuidar da terra, o homem, a família foi criada, mas também para anunciar a todos que nele, em Cristo, em Jesus, podemos ter novamente a comunhão que tínhamos com Deus. Aquela comunhão que foi rompida lá no Éden, em Jesus, ela é restaurada. E devemos mostrar, através da nossa família, essa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Tudo isso
somente por causa de Cristo Jesus. Tá bom, pastor. Eu gosto sempre de falar, fazer uma pergunta no final. E agora? O que eu faço com tudo isso que o senhor falou até agora? Bom, primeiro, tem umas perguntas aqui que eu vou fazer para você. E essa pergunta você vai guardar no seu coração e fazer para você mesmo. Tá bom? Que atitudes mostrarão ao mundo que nossa família apresenta a imagem de Cristo? Que atitudes mostrarão ao mundo que a minha família, a sua família, apresenta a imagem de Cristo? Será que a maneira como nos tratamos, os assuntos que conversamos e os hábitos que estabelecemos são suficientes para mostrar aos que nos cercam que somos família de Cristo? Vocês reconhecem os filhos como bênção para a família? Isso é muito importante. Vocês reconhecem os seus filhos como bênção para a sua família? Que atitude vocês podem ter para demonstrar a eles que são bênçãos do Senhor para vocês, pais? Você fala de Cristo para seus filhos? Vocês oram e participam do sustento de missionários como família? A sua família tem levado a sério o mandamento do Senhor em cuidar bem do que Ele criou? A sua família tem anunciado a palavra de Deus na terra a partir do lar? São perguntas que devemos fazer constantemente ao nosso coração. Falamos sobre o plano de Deus para a família. Semana que vem falaremos de outro assunto. Mais tarde, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Iremos falar sobre os inimigos da família. Quais são os inimigos da família? Te convido a estar conosco novamente, mais tarde, às 18 horas, através do Facebook da nossa igreja. Logo depois estaremos postando também no YouTube da igreja, mas ao vivo, primeiramente no Facebook. Mas essas perguntas têm que causar um reboliço no coração. E questionarmos qual a atitude que temos tido com a nossa família e com o propósito de Deus para ela. Vamos orar? Os teus planos, ó Deus, são maravilhosos, são abençoadores e são planos que nos mostram o amor de Deus para conosco. E esse amor começou lá no Éden, quando o Senhor criou o homem, criou a mulher e através disso criou a família. Te louvo, Deus, por causa que o Senhor nos concedeu a bênção de termos uma família e te pedimos que em nome de Jesus nós possamos refletir a tua glória nesse mundo, refletir a tua imagem, falar do teu amor. Por isso, Pai, te peço que continue abençoando a nossa família, guardando a nossa família e nos dando, Pai, intrepidez para poder falar cada vez mais do teu santo evangelho, do teu amor a todos que nos rodeiam. Que a nossa família seja, Pai, um lugar de amor, lugar de perdão, lugar de paz. E te pedimos que o Senhor continue reinando dentro do nosso lar. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, dia das mães. Te peço que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando, Pai, a cada mãe, seja aquela que conseguiu gerar biologicamente, ou seja aquela também, Pai, que mesmo não conseguindo, mas tem os seus filhos. Te peço que o teu amor, a tua paz, o teu perdão, as tuas bênçãos infindáveis sejam derramados sobre cada uma, Senhor. Só temos que te agradecer por todas essas bênçãos. E tudo isso, nós oramos no nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Agradecer aos nossos irmãos que participaram dessa transmissão conosco, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Nós hoje estamos com a presença dos nossos irmãos Vanessa e João Paulo, foram ovelhas nossas lá na Igreja do Presbiteriano do Cabral. Sejam bem-vindos. E que vocês tenham um dia abençoado, um dia de alegria. Peguem leve na comida do Dia das Mães, não comam bastante. E que assim, mais tarde, estaremos juntos, aqui às 18 horas, novamente louvando ao Senhor. Que assim, Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.